Nós falamos na semana passada para os homens, como nós estamos falando acerca do casamento, e a semana passada falamos do papel do homem no casamento, eu quero deixar aqui, frisar alguns pontos que foram colocados para os homens, né? Então, você homem, o que você dentro do casamento, qual o seu papel? Qual a sua missão dentro da relação com a sua esposa, com seus filhos, com a sua casa? O que você tem que ser? E nós colocamos alguns pontos que o homem, primeiro, ele tem que ser o provedor espiritual, sacerdote da sua casa, tem que ser aquele que traz a espiritualidade para dentro do seu lar, né? Não pode ficar dependendo da sua mulher espiritualmente. O homem, ele tem que tomar a frente da casa, à frente dos negócios. O que nós temos visto é uma inversão: a mulher toma a frente e o homem fica meio que até sem saber qual é a missão dele, né? Então o homem tem que tomar o papel não só de sacerdote, mas também ele tem que tomar o papel de ser o provedor da casa. Pastor, mas a minha mulher ganha mais do que eu, a renda dela é maior do que a minha. Não importa, a renda do casal é uma renda só. Não existe meu, teu, existe nosso. Amém? Foi o que nós abordamos semana passada. Então não existe no casamento o meu salário, o meu dinheiro, existe o nosso dinheiro. Porque senão isso não é casamento, é uma sociedade, e que quando se isso acabar, cada um pega o seu e vai para o seu lado. Então isso não é casamento. Casamento é algo que se une os dois. A Bíblia diz que se dois se tornam uma só carne, essa uma só carne não pode ter duas rendas separadas. É uma renda separada só, é uma coisa só. O que nós temos visto muito nos casais hoje é isso. Casais que, não, o meu dinheiro, o seu dinheiro. Não. Mulher escondendo dinheiro debaixo do colchão do marido, né? Tem mulheres que têm aquela cumbuquinha guardada num cantinho do armário que ninguém sabe onde está. Aí às vezes o cara está aperreado querendo dinheirinho, mas o dia dela ela não pega para poder ajudar dentro de casa. Está errado, isso é errado. Então o homem, mesmo ganhando menos do que a esposa, ele é o provedor da casa também. A esposa trabalha fora, a esposa tem uma renda, os dois são provedores. Então, mas a mulher não pode jogar na cara do marido que ele ganha menos, e nem o marido pode jogar na cara da esposa também que ela ganha menos. Porque a renda, tudo que entra para casa, tudo que entra para a família é para um bem comum só. E a terceira coisa que o marido tem que ser o provedor para a mulher é na sexualidade. Não pode negar sexo para sua esposa, né? Não pode ter dor de cabeça. Se a mulher quiser, a Bíblia vai dizer, nós lemos 1 Coríntios capítulo 7, onde Paulo vai dizer que o corpo do homem não pertence a ele, mas pertence a quem? A esposa. Só que existe agora uma contrapartida dentro disso aí, e é o que nós vamos ver hoje. E nós lemos um texto muito bacana semana passada, que está em 1 Samuel, e eu queria que você abrisse. Nós vamos continuar nesse texto, porque também nós vimos o papel de Eucana como marido, mas também nós vamos ver como Ana também foi uma mulher virtuosa, uma mulher que somou na missão do seu marido, que fez diferença dentro da sua casa, como esposa, como mulher de Deus. Então nós vamos ler o texto novamente, e depois nós vamos tirar alguns ensinamentos daqui para as mulheres, também para os homens, né? Porque os homens também estão aprendendo como lidar com as suas esposas. Então a mensagem de hoje é o papel da mulher. O título é o papel da mulher no casamento. Semana passada, o papel do homem no casamento. Hoje, o papel da mulher no casamento. 1 Samuel capítulo 1, e nós vamos ler o texto que diz assim: Havia certo homem de Ramataim, Zufita, dos montes de Efraim, chamado Eucana, filho de Jeroão, neto de Eliú,
e bisneto de Tou, filho do eframita Zufi. Ele tinha 2 mulheres. Nós já explicamos que naquela época tinha uma brecha na lei mosaica, não que era uma permissão, não que era da vontade de Deus, mas tinha essa brecha, infelizmente, para se casar mais de uma vez, né? O homem ter 2 casamentos. Ele tinha 2 mulheres, uma se chamava Ana e a outra Penina. Penina tinha filhos, Ana, porém, não tinha. Ana era o quê? Estéril. Penina tinha filhos. Então, Ana tinha uma adversária dentro de casa, chamada Penina. Todos os anos, esse homem subia da cidade a Siló para adorar e sacrificar o Senhor dos Exércitos. Lá, Rofini e Finéia, os 2 filhos de Eli, eram sacerdotes do Senhor. No dia em que Eucana oferecia sacrifício, dava porções à sua mulher Penina e a todos os filhos dela. Mas a Ana dava uma porção dupla, porque a amava, apesar de o Senhor tê-la deixado estéril. E nós falamos também que naquela época, por causa da esterilidade da mulher, muitos homens rejeitavam essas mulheres. Quando eles viam que a mulher não procriava rápido, porque como eles casavam e naquela época não havia métodos contraceptivos, a mulher logo ela engravidava, logo ela tinha filhos. Então, como Ana não engravidava de forma nenhuma e Penina já tinha filhos, já se sabia então que Ana era estéril. Toda mulher que não engravidava logo e dava descendência ao seu marido, já se sabia que aquela mulher era estéril. Então, na história nós vemos que naquela época os homens então rejeitavam essas mulheres estéreis. Elas permaneciam dentro de casa, mas como empregadas, como concubinas, né? Elas não tinham a proeminência dentro de casa, porque como era estéril, ela era rejeitada. Então aquele homem contraía novo matrimônio, um novo casamento, uma nova mulher, para poder dar a ele descendência. Então a mulher estéril, na verdade, não tinha valor algum. O valor dela era o valor de uma empregada. E imagina, viver naquela época. Só que com Ana foi diferente, porque a Bíblia mostra aqui que ele amava a sua esposa, que Ana era amada pelo seu marido. E nós vemos que Eucana, ele dava porção dobrada de tudo aquilo que ele dava para Penina e seus filhos, ele dava dobrado para Ana, porque a Bíblia vai dizer porque ele a amava. Olha só, era difícil encontrar um homem que, vendo a sua mulher estéril, amasse sua mulher estéril. Mas Eucana não, ele fez diferente. Vamos continuar mais aqui no texto. Versículo 6. E porque o Senhor tinha deixado estéril, sua rival provocava continuamente a fim de irritá-la. Já pensou, irmão? Já pensou, irmã? Se você tivesse o problema que Ana teve, primeiro um problema de esterilidade, depois um problema de ter uma rival já com muitos filhos em casa. Imagina, pensa na condição, na situação dessa mulher. Se coloque no lugar dela por um momento agora. Imagina. A insegurança que eu acho que batia no coração daquela mulher, ela pensar assim, será que a Eucana a qualquer momento não pode me deixar? Não pode me largar? Não pode se separar de mim? E eu ficar sem direção, sem rumo? Mas não. E ainda tinha a Penina que provocava ela, a Bíblia vai dizer que era uma rival que provocava ela continuamente a fim de irritá-la. Eita, duas mulheres dentro de casa deve ser fácil? Não, irmão, porque uma mulher já é difícil, não é? Mulher foi uma coisa que Deus fez e não deixou manual para nós. Mulher é um bicho esquisito de se compreender, mas nós não vivemos sem as mulheres. Fato é que nós não vivemos sem mulheres. Vamos mais. Isso acontecia ano após ano, sempre que Ana subia à casa do Senhor, sua rival a provocava, e ela chorava e não comia.
Eucana, seu marido, lhe perguntava: Ana, por que você está chorando? Por que não come? Por que está triste? Será que eu não sou melhor para você do que 10 filhos? Certa vez terminou de comer e beber em Siló, estando o sacerdote Eli sentado numa cadeira junto à entrada do santuário do Senhor, Ana se levantou e com a alma amargurada chorou muito. Orou ao Senhor e fez um voto dizendo: Ó Senhor, Deus dos exércitos, se tu deres atenção à humilhação da tua serva, te lembrares de mim e não te esqueceres da tua serva, mas lhe deres um filho, então eu dedicarei ao Senhor, pois todos os dias da sua vida, e o seu cabelo e a sua barba nunca serão cortadas. Enquanto ela continuava a orar diante do Senhor, Eli observava sua boca. Como Ana orava silenciosamente, seus lábios se mexiam, mas não se ouvia sua voz. Então Eli pensou que ela estivesse embriagada. E lhe disse: Até quando você continuará embriagada? Abandone o vinho. Ana respondeu: Não se trata disso, meu senhor. Sou uma mulher muito angustiada. Não bebi vinho, nem bebida fermentada. Eu estava derramando minha alma diante do Senhor. Não julgues tua serva, uma mulher vadia. Estou orando aqui até agora, por causa da minha grande angústia e tristeza. Ele respondeu: Vá em paz, e que o Deus de Israel conceda a você o que pediu. E ela disse: Espero que sejas benevolente para com a tua serva. Então ela seguiu o seu caminho, comeu o seu rosto. O seu rosto já não estava mais abatido. Ela comeu, o seu rosto não estava mais abatido. E na manhã seguinte eles se levantaram e adoraram ao Senhor. Então voltaram para casa em Ramá. Eucana teve relações com Ana, sua mulher, e o Senhor se lembrou dela. Assim Ana engravidou, e no devido tempo deu à luz a um filho, e lhe deu o nome de Samuel, dizendo: Eu o pedi ao Senhor. Amém? Vamos orar? Senhor, que nessa noite o Senhor fale ao coração não só das mulheres, mas ao nosso coração, coração da tua igreja como um todo, de toda a congregação, e que, ó Deus, a tua palavra seja para edificação da nossa alma, do nosso espírito, que nós saiamos daqui hoje, ó Pai, melhores maridos, melhores esposas, para a glória do teu nome, que as casas, famílias sejam ajustadas, e a tua palavra é esse canal de ajustamento da tua igreja, do teu povo. A tua palavra ó Deus, é a diretriz que o casamento precisa para que nós tenhamos famílias abençoadas. E em nome de Jesus, que as famílias dessa igreja sejam famílias sadias, que glorifiquem o teu nome e que sejam, ó Deus, famílias fortes na sociedade para a glória do nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. Amém? Então semana passada, como nós falamos sobre alguns aspectos da vida do homem, que o homem tem que ser como marido, como esposo dentro de casa, hoje nós vamos falar alguns aspectos e vamos mostrar às mulheres e aos homens também alguns aspectos daquilo que a mulher tem que ser dentro do seu lar. Então nós pegamos como um parâmetro também para essa palavra Efésios capítulo 5. Eu queria que a Luciene colocasse no telão, fica mais fácil. Efésios capítulo 5, no versículo 22 ao versículo 24, que vai dizer assim: Esposas, cada uma de vós, respeitai os vossos maridos, porquanto sois submissos ao Senhor, porque o marido é o cabeça da esposa, assim como Cristo é o cabeça da igreja, que é o seu corpo, do qual ele é o Salvador. Versículo 24: Assim como a igreja está sujeita a Cristo, de igual modo as esposas estejam em tudo sujeitas ao seu próprio maridos. Amém? Então, assim, queridos, submissão não é, eu já falei isso aqui, não é ser empregada do marido. Submissão não é ser pisoteada, ou humilhada, ou tratada com indiferença. Isso não é submissão. Os movimentos que nós temos aí fora,
e que tentam implantar isso no coração das mulheres hoje, é que diz isso às mulheres. Principalmente, eu falo muito e continuo batendo, porque é algo que tem entrado dentro até mesmo das nossas igrejas evangélicas, chamada uma praga chamada feminismo. Então as mulheres muitas vezes falam assim: pastor, eu não sou feminista, mas agem como feministas. Agem como feministas. Ah, pastor, eu nunca gostei da teoria das feministas, mas agem como feministas. Como? Primeiro, questionando a liderança do marido. Uma das coisas que a mulher não pode é questionar a liderança do marido, porque a liderança do marido, desde o Éden, é uma liderança que Deus deixou como padrão, como modelo. Então o homem, ele é o quê? O líder da casa. Pastor, meu marido é um pamonha, mas ele é o líder da casa. Deixa ele na frente, minha irmã. Se ele não liderar, ele nunca vai ser um homem de fato e de verdade. Se você não colocar responsabilidades para ele fazer, ele nunca vai liderar. O fato é que hoje a grande parte dos homens, eles foram criados meio que com muito carinho pela mamãe e tem muita dificuldade quando se casam de liderar suas esposas. Porque geralmente os homens casam não com uma mulher diferente, que tem hábitos diferentes, que tem costumes diferentes, que tem uma educação diferente, mas geralmente os homens casam com uma mulher achando que aquela mulher vai ser o espelho ou a figura da mãe dele. E eu quero te dar uma notícia, meu irmão: a sua mulher não é sua mãe. Não é sua mãe. Eu falo isso porque quando eu casei, eu pensava que minha mulher seria igual à minha mãe. Eu queria que ela cozinhasse como a minha mãe. Eu queria que ela não sujasse a cozinha como minha mãe não sujava. Eu queria que ela fizesse tudo igual a minha mãe fazia, e não era assim. E aí vem as crises de identidade dentro do casamento, logo no começo. O começo é difícil. Quem é casado aqui sabe disso, não é fácil não. Então a mulher tem que entender primeiro que ela primeiro ponto que a mulher tem que entender, que ela é auxiliadora. Submissão não é escravidão, submissão é estar sob, a palavra já diz, sob a mesma missão. O marido tem uma missão, a família tem uma missão. Que missão é essa? De compor uma sociedade sadia, de compor uma casa, filhos, ensinar filhos de forma sadia, de estar dentro da sociedade, famílias sadias, de ser uma igreja onde você, marido, você, esposa, você, família, é uma família sadia. Essa é a missão da família, ser o esteio da sociedade e da igreja. Então, a mulher, ela tem um papel importantíssimo, porque ela está sob a mesma missão do marido. O grande problema dos casamentos hoje é que a mulher tem uma missão, o marido tem outra. Então, a mulher puxa para um lado e o homem puxa para o outro. Irmão, o reino dividido não subsiste. Por mais difícil que seja você, mulher, conviver com esse cidadão que está do seu lado aí, mas se vocês sentarem e colocarem uma meta dentro daquilo que é o relacionamento de vocês, eu quero dizer, irmão, que o casamento não vai acabar, que o casamento vai continuar. Dentro das dificuldades que nós passamos, dentro dos problemas que nós passamos, dentro de tudo que acontece muitas vezes para tentar impedir com que os nossos relacionamentos, que os nossos casamentos vão para frente, porque a sociedade hoje, infelizmente, ela prega tanta coisa ruim sobre o casamento,
que os casais às vezes entram em crise de identidade, não sabe mais se o casamento é aquilo mesmo ou não é. Como eu disse aqui, muitos entram num casamento achando que o casamento é um mar de rosas, é um conto de fada, que agora é felizes para sempre. Não é assim não, meu irmão. Não é assim não, minha irmã. Então a mulher, ela tem que ser a auxiliadora, aquela que endossa as decisões do marido, aquela que em conjunto com o marido tomam as decisões da casa. Porque tem marido também que toma as decisões igual louco, e depois vem chorar as pitangas. Como tem mulher que toma decisão sem consultar o marido, e depois quer que ele conserte aquilo que ela fez de errado. Então, dentro do casamento, tem que se haver o diálogo para que as decisões sejam tomadas em conjunto. E eu quero te dizer uma coisa, viu, irmã? Uma hora ou outra, você vai ter que endossar uma decisão errada do seu marido. Ele vai tomar a decisão, você vai falar, vai assinar lá embaixo. Muitas vezes você vai ter que deixar ele fazer, mesmo que esteja errado, para que ele aprenda. Se não der certo, para que ele aprenda. Mas e se der certo? Os dois são beneficiados. Então tem mulher que não deixa o marido fazer nada. O marido fala assim, ó, eu tô fazendo umas contas aqui e tal, eu estou querendo trocar o carro. Vamos pegar o carro, porque o carro eu acho que é o bem mais supérfluo assim, né? Estou querendo trocar o carro, eu acho que se apertar aqui, não, mas eu acho que não vai dar certo isso não. Deixa ele trocar o carro. Deixa ele trocar o carro. Endossa. Se não dá, ele nas contas lá, ele vai ver que não dá. Mas se apertar a ideia, deixa ele trocar o carro. Esteja debaixo da missão. Esteja na mesma missão com ele. Porque dentro do casamento, os dois vão errar. Os dois vão acertar. Então, quando erra os dois. Quando acertam os dois. Mas o que acontece é que, quando há divergência de decisões, a primeira coisa que se coloca na mesa é que se há incompatibilidade de gênios, porque hoje você ter pensamentos divergentes é incompatibilidade de gênio. Então, cada um segue seu rumo. Não é assim que acontece? É assim que acontece. Na maioria dos casamentos, dos relacionamentos, a incompatibilidade de gênios faz com que os casais se separem. E essa é uma desculpa tão esfarrapada, é uma desculpa tão sem sentido. Não existe divórcio para Deus. Nós lemos lá, Malaquias vai dizer, Deus vai dizer assim, ó, eu odeio o divórcio. Não existe divórcio para Deus. Amém? Glória a Deus. Então, a primeira coisa, mulheres, sejam auxiliadoras, estejam sobre a missão do seu marido. Segundo, a mulher, ela tem que promover a paz. Olha o exemplo de Ana. Ana tinha tudo para o quê? A Penina estava lá, provocando ela, podia fazer o inferno dentro de casa. Podia ou não podia? Bater boca com Penina. Como Eucana amava mais a Ana, o que Ana podia fazer? Pega essa mulher e manda embora. Ou ela ou eu.
Ana podia fazer isso. Mas Ana ficava quieta. Ela era uma promotora de paz dentro de casa. Nós pegamos o exemplo dela como aquela que promove a paz, que não entra na rixa da sua adversária, que não entra nas discussões da sua adversária. Irmãs, eu sei que vocês não têm uma adversária como Penina dentro de casa, que hoje o nosso casamento cristão é monogâmico, é um casamento de um homem com uma mulher, não há uma segunda mulher dentro dessa relação, não há uma segunda mulher para te provocar, mas existem os problemas que virão para te provocar contra o seu marido, as adversidades financeiras, as incompatibilidades de pensamento, tudo isso é inimigos que estão dentro do lar, para nós administrarmos e vivermos bem com as nossas esposas e as esposas com os esposos. Então, se por causa de qualquer coisa nós perdemos a paz dentro do lar, o que vai ser esse lar? Vai ser um inferno. Então, a mulher, irmão, ela tem o poder de tirar a paz do homem fácil. Mulher tem um poder de tirar a paz fácil do homem. Não é à toa que existem vários versículos bíblicos, e nós vamos ler alguns aqui, que falam sobre isso. A mulher, quando ela quer tirar a paz do marido, ela tira. Alguns dias atrás, aquele pastor Anderson Silva fez um texto falando sobre o poder demoníaco da mulher. Foi um texto muito infeliz, o texto que ele escreveu, porque ele colocou como se, depois ele se retratou, é claro, mas ele colocou como se a mulher fosse um demônio, e as ações do homem para com a mulher fossem consequências dessa mulher demônio. Ou seja, agressão. Muitas vezes a gente sabe que muitas vezes a agressão que acontece é porque a mulher infernizou o homem a um ponto tão grande. A gente sabe que isso acontece. Não justifica a agressão, viu, irmãos? De forma nenhuma. Um homem agrediu uma mulher de forma nenhuma. Mas tem mulher que tira a paciência do homem e chega no nível de loucura tão grande. Só que aí, depois, a mulher faz o quê? Se passa como vítima. Ela é a vítima. Não é à toa que nós temos uma lei chamada Maria da Penha, que ampara quem? Só as mulheres. Uma vez um cunhado meu tinha uma namorada, e essa namorada dele ficou esquizofrênica quando ele separou dela, quando ele não quis mais namorar com ela. E ela ia todo dia na porta do trabalho dele para infernizar a vida dele lá. Todo dia. A mulher ia lá infernizar. E a mulher chegou ao ponto de agredir ele. E aí ele chamou a polícia para pegar e levar essa mulher, porque havia agredido ele, ele ficava quieto. Olha só que ponto chega. E aí a policial mulher viu a mulher batendo nele. Só que aí ele falou, e aí agora? Ela me bateu, eu não bati nela, eu não trisquei a mão dela, ela me bateu. Sabe o que a policial falou para ele? Você é um frouxo. Mas e se ele bate nela? Ele ia preso. Ou se ele levanta a mão para ela, ele ia preso. Não é verdade? Então, assim, a lei ampara a mulher. Olha, uma mulher que agride um homem e que ela... Hoje eu estava vendo uma reportagem sobre isso. Ela foi condenada, ela queimou a casa, ela agrediu o marido, ela foi condenada a 5 anos de prisão. Um homem que fez a mesma coisa com a mulher foi condenado a 22 anos de prisão. Olha a diferença, olha a discrepância de um para com o outro. Está vendo a diferença? Então a mulher, ela consegue irritar o homem de tal forma de tirar o homem do sério. Não estou aqui, mais uma vez, vou ratificar. Isso não é justificativa para agressão. Para o homem agredir a mulher. Sai, vai embora, sai de perto,
mas não agrida, em nome de Jesus. E nós vamos ver aqui alguns versículos que corroboram com isso que eu estou falando. Primeiro, olha só, Provérbios 21:19. Melhor morar num deserto do que com uma mulher rixosa e iracunda. Provérbios 21:19. Melhor, na versão ali, melhor morar numa região deserta do que na companhia de uma mulher amargurada e briguenta. Olha só, meu irmão. Provérbios 27:15. A esposa briguenta é como gotejar constante num dia chuvoso. Já viu aquela torneirinha que fica pingando à noite? Às vezes você está dormindo, está aquele silêncio, e aquele pingar daquela torneira incomoda você? Às vezes está lá na cozinha, o fundo da sua pia é de metal, né, de inox, e aquela gotinha bate no lugar onde faz tão, tão, e aí você já está com dificuldade de dormir, tão, e você vai lá, tenta apertar a torneira, e a torneira não fecha, aquela gota continua pegando. É a mulher rixosa, é a mulher briguenta. Provérbios 21:9. É melhor morar só no fundo de um quintal do que dentro de uma mansão com uma mulher murmuradora e briguenta. Está vendo que o mesmo potencial agressivo que o homem tem, a mulher tem uma forma agressiva que as pessoas muitas vezes não levam isso em consideração? A própria Bíblia vai dizer que é difícil, que é insuportável viver com uma pessoa assim. É insuportável. A maioria dos casamentos hoje acabam por causa disso aqui, de mulheres briguentas. Olha a Ana, irmão, olha o exemplo de Ana. Ana tinha tudo para fazer da casa dela um inferno, mas Ana, ela procurava, primeira coisa, Ana, ela procurava não trazer discussões dentro do lar. Ela não procurava levar a dificuldade que ela tinha com Penina para que Eucana resolvesse, não, ela ficou quieta. A Bíblia diz que ela tinha algo para conquistar, ela queria consolidar a sua família, consolidar a sua casa. As ações dela mostram isso, porque ela queria filho, ela sabia que um filho consolidaria a família, consolidaria o sonho dela de ter uma casa abençoada. Então Ana, nas dificuldades, nas adversidades, ela fazia o quê? Ela ia para os pés do Senhor. Ela ia para os pés do Senhor. Vai dizer isso só no versículo 9. Versículo 9. Certa vez, quando terminou de comer e de beber em Siló, estando o sacerdote ali sentado numa cadeira junto à entrada do santuário do Senhor, Ana se levantou e com a alma, ela estava amargurada, chorou muito e orou ao Senhor. O grande problema hoje é que as mulheres, elas ficam amarguradas, elas ficam com um coração cheio de rancor, e aí elas querem descontar no marido. Elas querem descontar no marido. E aqui Ana é um exemplo de mulher, porque ela estava com o coração amargurado, mas ela foi aos pés de Deus. Queridas, a única coisa que pode resolver o seu casamento, a sua vida conjugal, a vida dentro da sua casa, da sua família, é você ir para os pés do Senhor. Amém? É você orar ao Senhor, é você buscar ao Senhor.
Irmãs, irmãos, não há nada que o Senhor não possa fazer dentro de um casamento. Por isso, quando um casal chega para conversar comigo falando assim que quer se separar, eu faço de tudo, irmão. Eu faço de tudo para que esse casal não se separe. Sabe por quê? Porque vai contrair matrimônio com o outro e a história vai se repetir. Se não houver uma mudança, não houver uma transformação, a história vai se repetir. E eu quero dizer que se repete de forma bem pior. Deus é tão sábio, Deus é tão bom conosco, que Ele fala que o casamento é para a vida toda, é um só. Porque Ele sabe que as histórias vão se repetir, que as coisas vão ficar cada vez pior, que se você largar o seu marido aqui, esse homem que às vezes te dá problema, te dá trabalho, que é uma dificuldade para você, pode ter certeza que o próximo vai ser pior. Pode ter certeza, porque se não consegue consertar aqui, como é que vai consertar lá? O casamento é uma construção diária. Eu até converso muito com Alice, dizendo assim que o casamento, nós não casamos amando. Eu não casei com a Luciene amando a Luciene. Eu não amava a Luciene. Eu tinha afinidades e gostava dela. Claro que nós nos gostamos. Mas o amor, ele vem com a construção de anos. O amor não é, eu estou aqui, eu fico noivo. O amor não é construído com um ano e meio de relacionamento. Não é amor, são afinidades, são projetos, são metas que nós temos em comum e que nós vamos colocar agora em ação para que aí sim haja uma uniformidade, que isso vai se transformar em amor. Lembra dos casamentos passados? Lembra dos seus avós aí, seus bisavós? Eles casavam como? Arranjado. Era errado? É errado. Casamento arranjado é errado, não é um casamento errado. Eu acho que hoje nós temos a consciência, nós temos que casar por afinidades, por conhecer a pessoa. Era errado, mas os nossos avós, nossos bisavós permaneciam a vida inteira com seus maridos, mesmo sendo apresentados no dia do casamento. Constituíram famílias, constituíram a sociedade. E aí, com o passar do tempo, o que acontecia com esses casais? Havia o que? Amor. Você conversa. Eu não tive essa oportunidade, mas você que teve aí, eu tenho certeza que você conversava com os seus avós ou com os seus bisavós, vocês viam o quê? Amor, unidade, não é? Via o que você via em comum no seu avô, você via em comum na sua avó, era como se estivesse conversando com uma pessoa só. De tanta afinidade que haviam entre aquelas pessoas. Hoje, nós fantasiamos um casamento. Vai vir um príncipe encantado, montado num cavalo branco, com a espada, degolando os dragões, vai me pegar, jogar em cima da carcunda do cavalo e vai me levar para o paraíso. E lá no paraíso nós vamos viver felizes para sempre. Essa é a mentalidade da maioria, da grande parte das mulheres hoje. E alguns homens também fantasiam esse tipo de coisa. Que a mulher é princesa, sem mancha, sem nenhum defeito. Ah, meu irmão. Não pense isso. Saiba que a sua mulher tem problemas, tem defeitos, o seu marido tem problemas e defeitos, que vocês vão vencer com o tempo. Provérbios nos mostra essa mulher iracunda que é difícil de conviver com ela, mas Ana nos mostra que é possível ir aos pés do Senhor
para resolver as situações dentro da família. Amém? Terceira coisa, primeiro nós vemos que a mulher ela tem que ser o quê? Vamos lá, Segundo, a mulher ela tem que promover o quê? A paz. A mulher é a promotora da paz dentro do lar. Em terceiro, a mulher tem que ser piedosa, santa. Piedosa e santa. Versículo 10, olha só o que vai dizer. E com a alma amargurada chorou muito e orou ao Senhor. Olha só, ela estava amargurada, ela foi lá aos pés do Senhor, ela chorou, ela orou. E o versículo 11 vai dizer que ela fez um voto ao Senhor, dizendo: ó Senhor dos exércitos, se tu deres atenção à humilhação. Irmão, que oração linda. Essa aqui é a oração do crente. Que oração linda dessa mulher. Ó Senhor dos exércitos, tu deres atenção à humilhação da tua serva, te lembrares de mim. Que oração linda. A nossa oração hoje é: Senhor, eu quero isso, eu quero aquilo outro, eu quero que meu marido mude, meu marido é um cara terrível, eu quero que o Senhor mude ele, porque se eu não mudar ele, eu vou ter que largar dele. A oração das mulheres hoje é assim. Eu falo porque quando vem conversar comigo, irmão, é só assim: ó, se não tiver mudança, eu vou largar. Pastor, se não mudar, eu vou largar. Mas a mulher não quer ir para os pés de quem? De Deus, que pode mudar a situação da casa. Nós não queremos, marcamos o gabinete com o pastor, a gente vem conversar com o pastor, mas a gente quer que a oração do pastor tenha efeito dentro da nossa casa, e não é assim que funciona, não é assim que a banda toca, meu irmão. Eu vou orar, eu vou pedir ao Senhor que haja misericórdia, mas tem que o quê? Ter a disposição, porque a Ana estava lá, ela sabia que o profeta Eli estava ali, ela sabia, ela podia muito bem ter chegado perto dos filhos de Eli e falar assim: ó, eu preciso falar com o seu pai, o profeta, eu preciso contar a situação para ele que eu estou passando, que tem uma mulher dentro da minha casa que ela inferniza a minha vida, meu casamento está por um fio porque eu não tenho filho, eu sou estéril. Ela podia ter marcado um horário com um profeta, ela não fez isso não, porque ela sabia quem era Deus, e ela ora de uma forma tão linda, irmão. Essa oração aqui é linda, ela se coloca em humilhação diante do Senhor. Olha, se o Senhor se lembrar de mim, te lembrares de mim. E não te esqueceres da tua serva, mas lhe dere um filho. Olha só, ela está pedindo um filho, irmão. Só que ela pede um filho, não é para ela. Ela pede um filho que, se ela tiver um filho, ela vai dar para Deus. Esse filho vai ser teu. Esse filho vai ser entregue no templo. Esse filho vai servir ao Senhor. Esse filho não é para mim. Esse filho é só para tirar essa angústia no meu coração. Porque ela estava pedindo um filho, ela nem sabia se depois ela teria outros filhos. Ela está pedindo um filho para entregar para Deus. Ela não está pedindo um filho para entregar para Eucana. É claro que aquele filho seria de Eucana, mas ela está dizendo assim: ó, eu vou entregar esse filho para você. Sabe o grande problema hoje dos casais também? É que nós colocamos os filhos acima do nosso cônjuge. Irmã, o seu marido é mais importante do que o seu filho. Lá em casa os meninos sabem o papel definido disso lá. Eu sempre falei para eles desde pequeno: a sua mãe é a pessoa mais importante para mim dentro dessa casa. Sempre foi muito bem definido. Irmão, isso não é falta de amor, porque amor de pai para com filho é uma coisa.
E o amor de um marido com a mulher é outra coisa. O amor de um marido com a mulher é o amor de uma só carne, de morrer junto. Então sempre foi bem definido. E a Luciene sempre falou para eles: ó, a pessoa mais importante dentro de casa é o seu pai, não é vocês não. Para mim é seu pai. Eles cresceram sabendo disso. Por quê? Porque filho cresce, irmão. Filho fala para o pai e para a mãe assim: ó, tchau, estou indo, fui. E muitos nem voltam mais para visitar os seus pais. Muitos abandonam, nem voltam mais, né? Que pai, mãe, não, já aí usa que já cortei o cordão umbilical. Por isso que o casamento é para a vida toda. Porque agora eu já estou me preparando, porque a Ana Júlia ano que vem casa. Já sai um de casa. O Júlio César logo, talvez até demore um pouco mais, mas sai também. E vai ficar quem? Comigo. Uma mulher e 4 cachorros. Meu irmão, quando o Júlio César sair, nós vamos falar assim: como é? Enfim, sós. Quando eles vão para a escola, às vezes a gente quer ter um momento de beijinho, né, de amasso, aí fala enfim, sós. Aí ela, você não vem não? Eu falei, venho. Enfim sós. Vai chegar um enfim sós. Então, meu irmão, eu não estou falando que o filho é mais ou menos importante. O filho tem uma importância dentro da relação, do casamento. Só que o marido e a esposa são os mais importantes dentro dessa relação. Só que a desculpa que as mulheres e os homens usam é a seguinte: filho saiu das entranhas. Filho nunca deixa de ser filho, marido deixa de ser marido, deixa porque, infelizmente, dentro dessa sociedade que nós vivemos, aonde para eles o casamento é uma instituição falida, e tornam isso e colocam isso na mente, muitas pessoas dentro da igreja têm essa mentalidade: se não der certo, tchau, se não der certo, tchau, meu filho é meu filho, meu marido, não, marido a gente arruma outro, filho, não. O padrão de Deus não é esse. O padrão de Deus diz que os dois se tornam uma só carne. E essa uma só carne é uma só visão, um só pensamento, atitudes em conjunto, uma vivência em conjunto. Agora tudo é para benefício dos dois. Os dois estão caminhando para um só projeto, para uma só conclusão na vida deles: viver juntos até que a morte os separe. É tão sério que eu comentei com vocês aqui de uma reportagem que eu vi naquele domingo espetacular, onde as mulheres foram pesquisadas, e mulheres que tiveram vários relacionamentos ao longo da vida delas, elas foram pesquisadas e tiraram DNA dessas mulheres. E no DNA dessas mulheres, uma moça lá, eu não me lembro se eram 12 ou 10 homens que ela havia se relacionado ao longo da sua vida, foram encontrados traços de DNA de todos os homens com que ela se relacionou dentro do organismo dela. Para você ver o tanto que é sério. É a ciência provando a Bíblia. E os dois se tornam uma só carne. Nós vemos semana passada Paulo dizendo em 1 Coríntios capítulo 7 que o homem que se une a uma prostituta se torna uma só carne com ela. Por quê? Porque os dois tiveram relação sexual, e aí ali os dois se tornam uma só carne. Olha o tanto que é sério. Casamento é o papel no cartório, mas casamento é sexo. Olha só o quão sério é. É
muito sério. Então, valorize o seu marido, esposa. Porque o seu filho vai crescer, sua filha vai crescer. É duro dizer isso. E eles vão te abandonar. E quem vai ficar com você? O barrigudinho. Né? Talvez, tem uns que não tem tendência de engordar, né? O Ivan aqui mesmo é magrelo, né? Tem uns que não engordam. O Mateus, eu tenho minhas dúvidas se vai engordar, se não vai. Se engordar também vai virar uma bola, né? Mas vai ficar esse camaradinho que está sentado do seu lado aí. Sua filha vai formar, seu filho vai formar, vai constituir família, vai casar e vai te deixar. Essa é a realidade da vida. Você fez isso. Olha para você, você fez isso com seus pais. Você não está mais na casa dos seus pais. E a Bíblia vai dizer: deixará o homem pai e mãe. É bíblico. Não é abandonar, mas vai deixar. E vai se unir ao quem? Ao seu marido. E os dois vão se tornar o quê? Uma só carne. Então a mulher, ela tem que ser piedosa e santa, como Ana nos mostra. Mulher virtuosa, quem achará? Vai dizer Provérbios capítulo 31, versículo 1. Olha só, quem achará? A mulher piedosa é uma mulher que honra o marido com o seu proceder, com a sua vida. Olha aí, Provérbios 31, 23. Põe para mim, Provérbios 31, 23. Uma mulher santa, piedosa, ela honra o seu marido com o seu proceder. Provérbios 31, 23 vai dizer: nas assembleias, à porta da cidade, onde seu marido toma assento, entre as autoridades da sua terra, ele é respeitado. Ele é respeitado porque o texto vai dizer que ele é respeitado porque ele tem uma mulher dentro de casa, uma mulher santa, uma mulher piedosa, uma mulher que cuida dos filhos, uma mulher que o valoriza, uma mulher que valoriza a família, uma mulher que não fica envergonhando o nome do marido para lá fora, uma mulher que honra o nome do seu marido. O grande problema das mulheres hoje é que as mulheres desonram os maridos, contam os defeitos do marido para os outros, fica contando os defeitos do marido para os outros, fica contando coisas íntimas do marido para amigas. Mulheres crentes, irmã, contando coisa íntima do marido para as amigas, para as irmãs da igreja. Não faça isso, minha irmã. Não exponha seu marido. Não exponha isso. Tirando fotos indecentes, colocando nas redes sociais. Isso é vergonha para o marido, meu irmão, minha irmã. Tem um monte de mulher que eu excluí do meus Instagram, das minhas redes sociais. Um monte de mulher casada fazendo caras e bocas lá, sabe? Tirando. Misericórdia. Não faça isso. Isso não é um proceder de uma mulher piedosa, uma mulher santa, uma mulher crente, uma mulher para honrar o seu marido. Não faça isso. Hoje se tornou normal mostrar o corpo na internet, nas redes sociais. Não faça isso. Isso é vergonha para o seu marido. E essa mulher aqui, ela sabia respeitar, e o seu marido era respeitado. Olha o que vai dizer: o seu marido, ele é respeitado aonde? Nas assembleias. Que assembleia? Igreja. A igreja é uma assembleia, ele é respeitado. Ele toma assento nas autoridades, na porta de casa, junto às pessoas, ele é respeitado. Por quê? Porque a mulher o honra, porque ele tem uma mulher que o honra dentro de casa. Segundo, não tem preguiça. Eita, tem de mulher preguiçosa hoje, né? Mulher da canela grossa é preguiçosa, dizia o ditado, né? É um ditado mentiroso, né? Nem... O Marco fica rindo, né? Mas, irmão, o que tem de mulher preguiçosa?
Mulher que não quer tomar conta de casa, não quer passar roupa, não quer cuidar de filho. Essa é a realidade. Ah, pastor, eu trabalho fora. Irmão, eu não estou eximindo você não, você tem que ajudar também dentro de casa, viu, homem? Lava um banheiro, limpa uma casa, isso não é igual eu falei aqui, não vai roubar o seu testosterona e não vai te tornar efeminado por causa disso, não. Lava prato, né? Cuida dos bichinhos, quem tem bichinho, cata os cocôzinhos lá, cuida dos bichinhos. Se às vezes sua mulher está enferma lá, limpa a casa para ela, faz o almoço, e não é demérito não. Mas isso, irmã, vocês vão me perdoar, não é para vocês se encostarem e não fazer as coisas de casa não. Mulher, trabalho fora, tem que fazer. Se ganha e tem condição de contratar uma empregada, uma pessoa, coloque, mas a casa tem que estar em ordem. Isso é papel da mulher. Olha o versículo 27 de Provérbios 31. Provérbios 31, 27. Acompanha seus servos, cuida dos negócios da sua casa, sem dar lugar à preguiça. Olha aí a mulher virtuosa. A mulher virtuosa, irmão. Isso é uma mulher que as pessoas olham e falam assim: que mulher, eu queria casar com uma mulher dessa. Os caras têm inveja, né? Acompanha seus servos, tem empregada, tem, olha, faz aqui assim, meu marido gosta assim, meu filho gosta assim, faz assim para ele, né? Comanda os empregados. Tem mulher que deixa os filhos com babá, e a babá que cria os filhos dela. Tem um amigo meu que ele teve um monte de filho, mas aí eu pensei assim, mas tem mesmo, né? Esse monte de filho, aí tudo com babá. Porque tem condição financeira, né? Os filhos é tudo criado com babá. A mãe não fica dentro de casa, porque é advogada. Ele não fica dentro de casa, então os filhos é com babá. O tempo inteiro. Né? E aí as crianças, sabe lá Deus como essa babá vai passar valores para essas crianças. Então ali o texto vai dizer que essa mulher, ela não se dá a preguiça, ela não se acomoda, ela está coordenando os trabalhos da casa. Terceiro, ela é louvada por causa do seu testemunho. Então a mulher piedosa, santa, ela é louvada pelo seu testemunho. Olha o versículo 30, o que vai dizer. A beleza é uma ilusão, viu, irmã? Boniteza, beleza, acaba. A lei da gravidade é para todo mundo. Cai, murcha, enruga, não tem jeito. A beleza é uma ilusão, a formosura é passageira. Contudo, a mulher que teme ao Senhor ou a Yahvé, essa será honrada. Amém? Essa é a mulher honrada. E aí nós vamos ver isso em Ana, que Ana é uma mulher honrada. Ana é uma mulher que se colocou aos pés do Senhor. Ela orava, olha o versículo 13, vai dizer: como Ana orava silenciosamente, seus lábios se mexiam, mas não se ouvia sua voz. Eli pensou que ela estava embriagada, falou para ela abandonar o vinho. Olha, para com isso, para de se embriagar. Ana responde a ele, versículo 15: não se trata disso, meu Senhor, sou uma mulher muito angustiada, não bebi vinho nem bebida fermentada, eu estava derramando a minha alma diante do Senhor, minha alma diante do Deus de Israel. Não julgues as tuas servas, eu não sou uma mulher vadia, eu não sou uma mulher da vida, eu não sou uma mulher à toa, eu sou uma mulher de Deus, estou orando aqui até agora por causa da minha grande angústia e tristeza. Olha só, ela estava angustiada, mas ela sabia onde encontrar refúgio, aonde encontrar mudança
mudança para a vida conjugal dela, aonde encontrar mudança para a casa dela, aos pés do Senhor, angustiada e tristeza. Ele respondeu: vá em paz e que o Deus de Israel conceda o que você pediu. Minha irmã, nessa noite eu falo para você, você casada, fique em paz. Fique em paz com seu marido, fique em paz dentro da sua casa, que Deus vai conceder a vocês um casamento abençoado, conceder a vocês uma união que não se desfará, mas durará para todo sempre, até o dia que Jesus chamar um dos dois. Faça isso, vai aos pés do Senhor, as dificuldades, vá aos pés do Senhor. Talvez o pastor sirva como um auxílio, sim, mas vá aos pés do Senhor, não negligencie a sua vida espiritual, vai aos pés do Senhor. E aí Eli dá essa palavra para ela, e a Bíblia vai dizer aqui, na manhã seguinte, versículo 19, eles se levantaram e adoraram ao Senhor, então voltaram para casa, em Ramá. Aí algumas versões vai dizer que Eucana conheceu a Ana, teve relações com sua mulher, e o Senhor, o que aconteceu? Se lembrou dela. Deus sempre vai se lembrar de nós. Deus nunca vai nos esquecer. Deus quer famílias consolidadas. Deus quer famílias que serão benditas na terra. Deus deixou uma promessa a Abraão: em ti serão benditas todas as famílias da terra. Todas as famílias, isso se estende para nós, a igreja do Senhor, igreja que tem famílias que são benditas, famílias bem estruturadas, é igreja sadia. Igreja sadia é uma sociedade sadia, é uma igreja que vai trazer uma relevância para a nossa sociedade. Se a nossa sociedade está do jeito que está, é porque alguma coisa errada está aqui dentro do nosso mundinho evangélico. Se está errado aqui, a sociedade, imagina como está a sociedade. Sabe por quê? Porque nós temos pego valores lá fora e trazido para cá. A grande realidade é essa. Por que temos casamentos falidos dentro da igreja? Porque nós pegamos modelos mundanos e trazemos para dentro da igreja, para dentro das nossas relações. Enquanto o nosso padrão de vida conjugal deveria ser as Escrituras, nós pegamos os padrões mundanos e trazemos para o nosso meio, sendo que o manual de como proceder como um marido abençoado, como uma mulher abençoada, são padrões bíblicos para nós. E aí, se nós somos uma igreja sadia, casais sadios, casais que caminham debaixo da palavra do Senhor, irmãos, eu tenho certeza que a sociedade será transformada, será mudada, será impactada por isso. Amém? E o Senhor se lembrou dela. Assim Ana engravidou. E vindo o tempo deu à luz um filho e deu o nome de Samuel, dizendo: eu pedi ao Senhor. Olha quem foi o filho dessa mulher, um dos maiores profetas de Israel, Samuel. Só isso. E depois que ela entrega Samuel, a Bíblia diz que ela teve outros filhos. Deus foi gracioso com Ana, porque ela não desistiu da sua casa, ela não desistiu do seu marido, ela não desistiu da sua família. Ela sabia que Deus era o esteio de tudo aquilo que ela fazia. Irmã, não desista da sua casa, não desista do seu marido, não desista dos seus filhos, mas ponha-os debaixo dos seus joelhos em oração. Amém? Fica essa palavra para vocês, mulheres. Sejam auxiliadoras, promotoras da paz. Sejam piedosas. Honrem os seus maridos. Não sejam preguiçosas. Porque fazendo tudo isso, a Bíblia vai dizer que a mulher que teme ao Senhor, essa sim será louvada. Amém? As pessoas vão olhar e falar assim: nossa, mas a esposa daquele fulano é uma bênção. Eu queria tanto ser como ela. E aí,
vai se espelhar em você, mulher. Eu sei que os defeitos são inerentes, você vai apresentar defeitos, minha mulher tem defeitos, a mulher de todos que estão aqui tem defeitos. Tem, mas e as qualidades? O nosso grande problema é que nós colocamos os defeitos acima das qualidades, irmãos. Tem defeitos, as qualidades têm que sobrepujar, têm que passar acima dos defeitos. Mas nem os defeitos vai deixar e vai fazer com que você não seja louvado, porque você vai se padronizar o que as Escrituras pedem para você. Amém? Queria deixar essa palavra para vocês, para a família da igreja IBNC, que nós, os que não são casados e vão se casar, sigam esses padrões, que eu tenho certeza que se você seguir os padrões, tanto que foi falado para os homens, como foi falado para as mulheres, e depois de casados, constituindo família, nós sermos um padrão de igreja. E sendo um padrão de igreja, seremos também um padrão para essa sociedade brasileira, em nome de Jesus. Amém? Fique de pé, vamos orar. Feche seus olhos, quero orar com você nessa noite. Senhor, nós colocamos diante do Senhor as nossas casas, as nossas esposas, diante da Tua presença, os nossos filhos. Tudo que falamos aqui, Pai, não é para gerar nenhuma contenda dentro da nossa casa. Tudo que falamos aqui tem respaldo bíblico, escriturístico, para que sejamos maridos, para que sejamos, ó Deus, um casal, para que as mulheres sejam mulheres sábias. E a Tua palavra diz isso, que a mulher que é sábia, ela edifica a sua casa. Que as mulheres aqui saibam, ó Deus, aonde estão pisando nesse terreno tão arenoso, tão dificultoso que é o casamento. Não é fácil, sabemos disso, que não é fácil, sabemos que nem tudo são flores, mas sabemos, ó Pai, que quando o Senhor está dentro da relação, quando o Senhor é o cordão, é a terceira dobra desse cordão, ó Pai, nós sabemos que Ele não vai se arrebentar, Ele não vai romper, mas cremos que o Senhor, ó Deus, é o Deus que mantém os casais juntos e cria no coração dos homens um amor, ó Deus, um amor inimaginável pela sua esposa, porque o amor de Cristo pela sua igreja, e cria no coração da mulher esse companheirismo, esse estar sob essa missão, essa vida piedosa, essa vida de honra ao seu marido, honrar o seu marido com palavras, honrar o seu marido diante das pessoas, honrar o seu marido, ó Deus, diante da sociedade, diante da igreja, para que, ó Deus, os dois sendo um só, porque o Senhor, quando olha para os dois, olha um só. Ó Deus, seja um casal, uma família que fará diferença, não só na igreja, mas fará diferença nessa sociedade corrompida que nós vivemos. Abençoe as moças e rapazes aqui que ainda não são casados. E quando contraírem matrimônio, que eles coloquem isso como algo inerente à vida do casal. A mulher honrando o marido, a mulher não se dando a preguiça, a mulher, ó Deus, mostrando e sendo transparente diante do marido, que não haja mais o meu, o teu, haja o nosso. Deus, tira isso no meio dos casais, esse negócio de dizer que o meu salário é meu salário, que as minhas coisas são as minhas coisas, tira isso, que os casais sejam um só, que haja transparência, haja abertura, para que a mulher fale para o marido, ó Deus,
o que está sentindo, que o marido fale para sua esposa aquilo que ele está sentindo, e assim os dois se tornarem, ó Deus, um casal abençoado dentro da sociedade. É o que nós te pedimos nessa noite. Nos guarda, nos livra como igreja, nos dê uma boa semana, e ó Deus, que nós possamos fazer sempre o melhor para o Senhor, para glorificar o teu nome. Guarda as famílias aqui, que nessa semana seja semana abençoada na casa, na família, no trabalho, para a glória do nome de Jesus Cristo. Amém e amém.